Quando um gerador fornece potência máxima e esse gerador está ligado a um circuito, a resistência desse circuito tem que ser igual à resistência interna do gerador. Após a vinheta, eu vou te mostrar como você pode provar isso. Olá pessoal, mais uma vez aqui, Professor Mike, para mais uma videoaula. Aqui do ladinho, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, aproveite aí, se inscreva logo no canal aí embaixo, tá? Dê um like, dê um joinha se você estiver gostando do nosso trabalho. Faça os comentários e compartilhe também o nosso trabalho, tá? Na videoaula de hoje, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos provar, né, que quando um circuito ou um resistor está ligado aos polos de um gerador, a resistência desse circuito tem que ser igual à resistência interna do gerador. Tá? Veja bem, a voltagem entre os polos do gerador, né, a voltagem entre os polos do gerador, A e B, é dado pela equação do gerador, que a gente já viu, né? É dado por força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, né? O resistor também está ligado entre os polos do gerador. Então, a gente pode dizer que a DDP do resistor é dada pela primeira lei de Ohm. R, né, igual a R vezes I. Certo? Pois bem, como o resistor está ligado aos polos A e B do gerador, a gente conclui o seguinte, então, que a voltagem do gerador será igual à voltagem entre A e B do resistor. Então, nós vamos igualar as voltagens, ou seja, nós vamos igualar essas duas equações aqui, ó. Tá certo? Então, olha só. A força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente é igual à resistência do resistor vezes a corrente. Então, nós vamos jogar quem tem corrente para um dos lados da igualdade. Eu vou jogar esse termo para o outro lado positivo. Então, vai ficar força eletromotriz é igual a R vezes I do resistor mais R vezes I do gerador. Colocando a corrente em evidência, a gente tira que I é igual a R do resistor mais R, resistência interna do gerador. Passando esse termo, que está entre parênteses, multiplicando para o outro lado dividindo, então, a gente tira aqui a corrente que passa pelo resistor e pelo gerador, é a força eletromotriz dividido pela soma das resistências, né? Isso aqui é conhecida como lei de Ohm-Euler. Lei de Ohm-Euler. Tá? Pois bem, na videoaula passada, nós vimos que quando um gerador fornece potência máxima a um circuito, a corrente que passa por ele e a corrente que ele manda para o circuito é dada como força eletromotriz dividido pelo dobro da resistência interna do gerador. Pois bem, o que nós vamos fazer com a equação da lei de Ohm-Euler, que eu vou chamar de 1, e com essa equação da corrente quando o gerador fornece potência máxima? Nós vamos igualar essas duas equações, né? Então, vou pegar essa equação e igualar com a lei de Ohm-Euler. Então, vai ficar força eletromotriz dividido pela soma das resistências. Isso vai ser igual a força eletromotriz dividido pelo dobro da resistência interna do gerador. Fazendo a proporção, então você vai ter força eletromotriz vezes isso,
Então vai ficar Rzão mais Rzinho. Isso é igual isso vezes isso. 2R vezes Y, né? Vezes a força eletromotriz. Posso cortar a força eletromotriz com força eletromotriz. Resistência do resistor mais resistência interna do gerador é igual a 2Rzinho, né? Jogando esse Rzinho para o outro lado negativo, Rzão, resistência do resistor é igual a 2R menos Rzinho, portanto, resistência do resistor é igual à resistência interna do gerador. Portanto, provado, pessoal, que quando um gerador fornece potência máxima a um circuito e você liga esse gerador a um circuito, a resistência do circuito tem que ser igual à resistência interna do gerador. Tá certo? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês na videoaula de hoje, tá certo? Espero que tenham gostado. Continue estudando, continuem compartilhando os nossos vídeos, continuem mandando mensagens lá, tá? Não se esqueça de mandar um joinha aí para o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, tá certo? Bom, então a gente fica por aqui, até a nossa próxima videoaula, tá certo, pessoal? Um forte abraço e até mais.